Eu, realmente, sou o Eggman. Criado por Stupid Teork. Episódio 6, A Luta. Shadow, deslumbrado, mas ainda consciente, saiu da casa em que caiu, a porta deixada aberta por seus donos em pânico quando um ouriço de pelo preto e vermelho caiu em sua casa. Shadow olhou para mim, eu olhei para Shadow, ambos de pé e olhando um para o outro como em seu duelo típico de anime/mangá onde dois caras estão prestes a lutar. O que fizemos oficialmente 5 segundos depois, quando o bastardo agarrou o overcar convenientemente próximo, cujo motorista gato ainda estava com o cinto de segurança, e jogou em alta velocidade. Sim, ele era um anti-herói, mas ainda assim, isso não é apenas dano colateral. Ainda bem que eu e Sonic estávamos lá no momento. Não confiava no Shotix para pegá-lo, senão o gato teria se ferido gravemente, na melhor das hipóteses. Shadow. Todos, menos eu, gritaram. Pelo menos eles tinham suas prioridades claras. Vai, sai daqui! Gritei para o gato aterrorizado, que fugiu enquanto eu jogava os restos do carro dela para trás em um Shadow em alta velocidade, que simplesmente os deu um tapa. Filho da puta! Pare! Gritou Sonic enquanto se colocava no caminho de Shadow. Se ele tivesse feito isso 10 segundos antes, eu teria parado. Pena que Shadow simplesmente o empurrou para longe, e mesmo assim eu já estava com meu sangue fervendo e meu temperamento explodindo. Uma coisa da qual eu tinha orgulho descarado era da minha altura. Quer dizer, claro, eu tinha que me abaixar ou até mesmo rastejar pela maioria das portas, e a mobília era feita para pessoas com quase metade da minha altura, mas por outro lado, ser tão alto me dava algumas vantagens que a maioria dos mobianos só poderia sonhar. Não ter que usar uma escada para pegar ingredientes para baunilha, ter algo para realmente provocar gemer, realmente parecer heróico depois de ficar musculoso, e ser capaz de agarrar o ouriço atacando pela cabeça antes que ele pudesse me tocar.
Antes que Shadow pudesse perceber que ele tinha sido agarrado, e o joguei com toda a minha força em direção à montanha distante, meio que como um arremessador demente jogando um gato espinhoso, exceto que o arremessador estava se defendendo, e o gato era capaz de destruir cidades se irritado. Antes que os outros pudessem me impedir, e ignorando a vozinha que gritava para eu não ir mais longe, eu corri atrás do míssil espinhoso a toda velocidade. Eu não me importava com o quão rápido eu corria, mas depois Sonic, o próprio especialista em velocidade, me disse que eu conseguia atingir 500 km por hora. Comparado a balas, foguetes e outros objetos supersônicos, não era tanto. Sonic Shadow, ainda menos. Caramba, mesmo para os padrões de alguns caças movidos a pistão da Segunda Guerra Mundial, eu não era tão rápido. Mas isso não mudava o fato de que eu era perfeitamente capaz de superar qualquer carro não movido a foguete apenas em velocidade. E, no entanto, como eu descobriria mais tarde, essa não era a minha velocidade máxima, contarei mais depois. Finalmente vendo Shadow se levantando trêmulo após pousar em uma pedra agora quebrada, pulei no ar e levantei meus punhos. No entanto, assim que meu percute duplo reverso estava prestes a acertá-lo na cabeça, ele se teletransportou para longe. Não, sério, um flash verde e bom. Meus punhos atingiram o chão em que ele estava um milissegundo antes, apenas para reaparecer atrás de mim e me chutar no joelho. Ele podia se teletransportar. Deixe-me repetir. O cara que queria e tinha a capacidade de me matar poderia se teletransportar. Por outro lado, eu ainda era muito mais inteligente do que ele. E maior, e não muito mais lento. Lutamos assim por alguns minutos, com ele me chutando e socando depois de se teletransportar, e eu tentando enfiar meus punhos ou pés em sua cabeça, enquanto desviava de seus ataques, mal, dando de ombros para a dor que eles infligiam se acertassem em cheio. Pare de lutar. Deixe-me destruí-lo para sempre. Ele grunhiu enquanto eu o afastava com as costas da mão. Sinceramente, Ted, por que você não para de lutar e me deixa te matar? Você é a ameaça aqui, destruindo minha casa e meu trabalho. Eu gritei para ele. Suas máquinas estavam fazendo lavagem cerebral nos aldeões para aceitarem você. Elas são apenas turbinas eólicas, seu Lungnut, elas fornecem eletricidade. Eu praticamente rugi para ele. O que diabos ele era, um ludita. Tudo que você faz é maligno, de uma forma ou de outra. Ele gritou de volta, enquanto me dava um soco no estômago, estremecendo um pouco quando percebeu que o que ele pensava ser gordura mole era na verdade músculo indefinido e duro como pedra coberto por um tecido de gordura igualmente forte. Sim, a gordura do meu músculo é forte o suficiente para parar um soco do Shadow. Não me pergunte como consegui fazer isso. Eu não me importo com seu problema comigo. Eu já disse ao Sonic, eu deixei essa vida para trás. Você realmente acha que eu vou cair nessa? Um monstro como você simplesmente não se torna bom depois de 5 meses, governando o mundo com punho de ferro, não depois de uma vida inteira arruinando vidas e aterrorizando Mobius. Eu estava muito tentado a gritar de volta para ele que pelo menos eu não nasci uma arma viva com problemas mentais, mas decidi não fazer isso porque eu deveria ter amnésia. Isso, e não queria ser mesquinho, pelo menos por enquanto. Lavagem cerebral na pobre família Rabbit, esperando por off. Ele foi interrompido pelo meu pé entrando em sua boca e o impulsionando para trás em outra árvore. Tudo bem, é isso. Eu gritei para ele enquanto ele se levantava, nós dois olhando um para o outro. Você não acredita em mim? Tudo bem. Mas não me acuse de algo que eu não fiz.
Novamente, corremos um para o outro, gritando a plenos pulmões como em uma cena cafona, mas foda, de um filme / videogame / animação / história em quadrinhos. Demos nossos socos e fizemos nossos punhos colidirem com força suficiente para fazer uma explosão de força pura. A onda de choque que nossos punhos colidindo criaram nos fez voar para trás, destruiu as árvores mais próximas de nós, arrancou as mais próximas do chão e arrancou as folhas daquelas que ainda estavam em seu raio. Também quebrou meu braço esquerdo completamente, ombro incluído. Eu sabia que ele era a forma de vida definitiva e que ele era forte, mas, droga, se isso não doeu pra caramba. Bem, meio caramba. Ser espancado ano após ano por um ouriço supersônico azul que pode destruir máquinas de aço pulando sobre elas me tornou resistente à dor até certo ponto. Claro, o inverso era verdade. Shadow não estava tão mal quanto eu, mas a julgar por vê-lo grunhir de dor enquanto apertava sua mão de soco, estava claro que, aparentemente, ele nunca havia defendido um soco com outro ser em sua vida. Na verdade, pensei ter ouvido as falanges quebradas estalando enquanto ele se levantava, gemendo de dor. Acontece que ser tão poderoso e forte também significa que você não está acostumado com a dor. Forma de vida definitiva. Eu disse entre arquejos e arquejos. Mas como saco de pancadas definitivo. Ele não disse nada, apenas rosnou e começou a dar um passo à frente. Irritado, cansado e desejando ter feito uma Winchester, uma espingarda, o rifle Gauss, um canhão laser, o raio de plasma, qualquer coisa para explodir sua maldita cabeça. Eu ignorei e pisei nele quando, de repente, Sonic surgiu do nada e se colocou entre nós. Pare com isso! Ele gritou. Vocês dois. Em vez de perguntar gritando por que ele não veio antes, eu simplesmente declarei o que eu pensava. Sonic, esse filho da mãe tentou me matar, destruiu duas turbinas verticais difíceis de fazer, que eu tive que construir à mão e jogou o overcar em mim. Um overcar com alguém dirigindo. Eu gritei a última parte, enfatizando alguém dentro. Quem sabe o que diabos ele teria feito se eu não o tivesse jogado fora. Eu sei, ele não é exatamente o epítome de um herói. Ele disse. Mas veja do ponto de vista dele. Eggman, que depois de conquistar Mobius com a ajuda de um monstro e uma equipe de vilões, não só retorna após 2 meses, desaparecido e parece ter tomado conta de uma vila inocente com engenhocas estranhas, mas também ficou forte o suficiente para socá-lo, o cara mais forte que existe, até a lua e voltar. Você não faria nada para garantir que ele não pudesse machucar mais ninguém. Eu queria dizer não, mas decidi não fazer isso. Eu estava chegando ao meu limite de luta e queria parar, e parecia que Sonic conseguiria fazer Shadow me deixar em paz. E Shadow? Ele disse, virando-se para seu colega mais implacável. Eu entendo, Eggman tem sido um babaca de primeira por anos, mas ele fez algumas coisas boas também, como o negócio com a Arca. Shadow olhou para ele. Oh, Cal, ele começou isso. Sonic admitiu timidamente. Mas e quando os Black Arms invadiram? Ele lutou contra a invasão conosco. Sem ele, talvez não tivéssemos durado o suficiente para salvar o dia. O olhar de Shadow suavizou por um segundo, obviamente lembrando o que aconteceu durante o jogo que o tornou infame, antes de endurecer novamente. Você esqueceu que ele te fez sofrer. Que ele tentou te destruir, várias vezes. Novamente com destruir e não matar. Como você pode sugerir clemência para ele depois, é chamado deixe alguém que está realmente tentando fazer as pazes fazer isso, seu idiota. Eu o interrompi.
E se você não nos deixar em paz, eu mato você. Não importa o quanto Sonic diga que é uma má ideia, com nada além da força em meus braços se for preciso. Seu braço está quebrado. Shadow disse, ainda segurando sua mão quebrada. E sua mão também, e diferente de você, eu estou acostumado com dor. Eu retruquei. E eu ainda tenho meu outro braço e minhas pernas grossas e musculosas para chutar sua bunda de volta. Eu disse antes de um som, que apesar de nunca ter ouvido antes eu era capaz de reconhecer, chamou minha atenção. Chutar a bunda dele para. Sonic disse em um tom confuso, mas eu não estava prestando atenção nele, olhando para a direção geral da floresta floral com os olhos arregalados. Ambos os ouriços, depois do que pareceu uma eternidade, seguiram meu olhar e encararam em choque/raiva o que eu vi Badniks. Creon me disse o que eles eram. Robôs de aparência estúpida movidos por animais que agiam como suas baterias, sem nenhuma razão real, que fazem Eggman/Robotnik fazer coisas malignas, e sendo estúpido. Quer dizer, máquinas movidas a rodas de Hamster. Isso não era Spelljammer, baterias eram uma coisa, com muitos deles parecendo francamente estúpidos, como joaninhas e caranguejos de motocicleta, ou até mesmo garrafas com lâminas de helicóptero, e que Sonic sempre libertava de sua prisão mecânica. Não me impediu de entrar em pânico quando pude ver um verdadeiro exército dessas coisas, com robôs humanoides não tão idiotas que não pareciam ter coelhos correndo dentro deles, na frente do exército. A vila está sob ataque. Temos que ir para Floral Forest. Sonic disse, concordando comigo. Eu sabia. Shadow conseguiu gritar antes que eu o empurrasse para longe. Cale a boca! Eu gritei para eles. Temos que ajudá-los. Então corri em direção à vila, deixando um Sonic chocado e um Shadow nocauteado para trás. Eu sabia que Gemero, Espio e Vector poderiam enfrentar o exército de robôs sozinhos e vencer, mas eu não me importava com isso, nem com o fato de que os Badniks eram minha criação. Você ataca minha casa, você está assinando uma sentença de morte.